Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um programa, comentário das lições bíblicas para jovens. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2024 e com certeza essa lição tem sido bênção, não só para mim, mas para você. Aproveita que estamos começando o nosso programa e se inscreve no canal. Você que não é inscrito ainda, ativa o sininho para ser notificado de toda a nossa programação, que é uma programação de excelência. Ok? Aproveita também para compartilhar com teus amigos, teus vizinhos, para que outras pessoas também sejam abençoadas pelo nosso conteúdo. Queremos também agradecer aos nossos irmãos que nos ouvem pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, essa rádio abençoada que atinge boa parte do nosso estado aqui da Bahia. Mas se você também quiser acompanhar nossa programação e a rádio não chega até a tua cidade, baixe o aplicativo na rede social, na loja de app, e você vai poder então acompanhar a nossa programação, ok? Que Deus te abençoe poderosamente. Queremos mandar, Tiago, um grande abraço, nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, toda a diretoria da CEADEB. Volta para essa câmera aqui, Tiago, por favor. Isso. Queremos mandar também um abraço para todos os pastores que nos acompanham. Lembrando que nós teremos a nossa conferência de escola bíblica dominical agora 28, 29, 30 e 31 de agosto. E você que é professor, e você que ama estudar a Bíblia, não pode ficar de fora. Serão 4 dias memoráveis com os melhores palestrantes, pastores da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ok? Tendo dito isso, vamos então para a nossa aula. Esta lição tem como tema geral da Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O que é que nós aprendemos com esse testemunho de Daniel? E essa lição é a lição de número 8. Ela será ministrada no dia 25 de agosto de 2024. E o tema: a consequência destruidora do prazer carnal. O prazer carnal sempre traz uma destruição. E o maior dessa destruição é a separação entre o homem e Deus. Vejamos então que o texto principal, que se encontra em Daniel, capítulo 5, 26, 28, diz assim, ó: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O resumo da lição: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Objetivos da nossa aula: o aluno precisa compreender para que ele saia sem dúvidas desta aula. Primeiro, compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, qual é a relação do banquete com o hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Tá certo? Esses são os objetivos da nossa lição. O texto bíblico dessa lição encontra-se no capítulo 5 de Daniel, do versículo 1 até o versículo número 6. Depois, nós pularemos para o versículo 25 até o 31. Está assim escrito: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem deles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal
da estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Esta, pois, é a escrita que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito daquele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos de idade. Vejamos então a introdução da nossa lição. Após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach, está lá em Jeremias capítulo 52, assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, Evil-Merodach foi assassinado pelo cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para o seu filho Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com a sua morte, Nabonido, que é genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazzar como corregente. Este é o rei responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Vamos entender esse contexto daquilo que Daniel estava inserido. Primeiro tópico da nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos: o banquete de Belsazzar e o hedonismo. Falaremos sobre uma festa carnal irresponsável, ainda sobre uma festa profana, e concluiremos falando sobre o perigo do hedonismo. Vejamos então que uma festa carnal irresponsável, o que é que pode decorrer dessa festa? Irresponsavelmente, Belsazzar e seus convidados profanaram os vasos sagrados, bebendo vinho e rendendo culto aos seus ídolos. Observe, irmãos, que o seu avô, o avô de Nabonido, o avô de Belsazzar, que era filho de Nabonido, ele, 50 anos atrás, na invasão de Jerusalém, pegou aqueles vasos, aqueles utensílios que eram consagrados do Senhor e levou para a Babilônia. Mas Nabucodonosor, Nabonido, não fizeram uso desses instrumentos, desses utensílios, mas Belsazzar, na sua insanidade, ousou em pegar aqueles vasos que eram escolhidos para profanar. Enquanto Nabonido estava ausente em uma peleja com Ciro, porque Ciro estava avançando como o rei dos medos e persas, Nabonido está na peleja, Belsazzar resolve fazer uma festa com mulheres e amigos, mesmo sabendo que estava diante de um conturbado período do Império Babilônico. E tem momentos, irmãos, que não é para festejar. Existem momentos que nós devemos parar para refletir como andam as coisas. Belsazzar não foi prudente. Além de ser imprudente, ele foi irresponsável, porque o rei estava vivendo um momento turbulento. Aí ele aproveita, não olha a situação, ainda vai afrontar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, de forma irresponsável. Observe que enquanto Nabonido está pelejando contra o exército do rei Ciro, o jovem Belsazzar está fazendo uma festa, regada a bebida, orgia, e ao que parece a festa teria sido realizada como forma de demonstração de confiança para esse exército de Ciro. Há quem diga, há historiadores que contem, que esse rapaz sofria de um espírito de soberba muito grande. Assim como seu avô, o Nabucodonosor, passou, ele vivia algo parecido. Segundo a história, em dado momento, porque ele sai para a caça com um dos jovens
um dos seus servos, e porque esse jovem é menor do que ele na casa, ele manda matar um jovem para que aquele jovem não fique se gloriando diante dele. E outras histórias mais que mostram quanto esse jovem ele era soberbo, arrogante. Mas, diante dessa festa, que ele está querendo mostrar força para Ciro, ele não percebeu que era nessa mesma festa, seria a oportunidade para que Ciro tomasse a capital da Babilônia. Muito embora a Babilônia fosse uma cidade extremamente fortificada. Mas, diante do que estava vivendo, diante da bebida, diante do álcool, o álcool tem sido, irmãos, um problema para muitas pessoas, pois ele tira a lucidez. As pessoas perdem a razão e terminam fazendo aquilo que não deveria. Uma festa profana, como muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Cuidado com os desejos. Os desejos, eles, em sua maioria, são carnais. E o crente precisa ter muito cuidado com os desejos. Por quê? Porque desejos com imprudência gera morte. Seu festim degenerado, regado de luxúria, bebida e muita comida, acabou por profanar os utensílios sagrados de Israel. Eu tenho muito cuidado, irmãos, naquilo que eu considero sagrado. Tenho muito cuidado. Por exemplo, eu acredito que o altar da igreja é um lugar sagrado. É um lugar que nós devemos, a todo custo, evitar brincadeiras, evitar palavras que não conduzam e que não sejam palavras chulas, por exemplo. O altar é o lugar que eu acredito que o crente, que o pregador, que o líder, que o jovem, que de forma geral, o cristão, precisa ter muito cuidado. Na casa de Deus, muito cuidado. Este jovem Belsazar, ele afrontou a Deus quando pegou os utensílios sagrados para profanar. Belsazar tinha consciência do que estava fazendo e possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus. Não é possível que Belsazar não sabia o que Deus fizera anos antes, quando o colocou para habitar no meio dos animais. Certamente, Belsazar sabia do que estava fazendo. Tem pessoas que sabem, mas optam por continuar fazendo a coisa errada. Observe que no terceiro subtópico da primeira parte da lição, o perigo do hedonismo. O hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida, representado pelo banquete do rei. Olha que coisa, irmãos. Hoje, o hedonismo prega que, acima de tudo, deve-se ter o prazer. E foi isso que Belsazar estava atento. Foi isso que Belsazar procurou em todo o tempo. Ele não se importou se os utensílios eram sagrados, se aquilo ofenderia a Deus. Ele não teve essa preocupação. Cuidado com a forma em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque se não tivermos cuidado, nós poderemos, assim como Belsazar, adentrarmos pela busca do prazer. E essa busca pelo prazer, ela tem um preço a se pagar, que foi o que aconteceu com o jovem Belsazar. Vivemos uma época de excessos. As pessoas têm acesso a estímulos de alta recompensa e alta dopamina, drogas, comida, notícias, jogos, compras, sexo, redes sociais e etc. Estamos vivendo um momento em que as pessoas têm excesso de tudo. Tem excesso de informação, tem excesso de prazer, tem excesso de comida, de notícias. Hoje, a qualquer momento, você entra na internet, você tem notícias do mundo inteiro, de todas as áreas, economia, política, esportes, futebol e por aí vai. Hoje nós temos tudo em excesso. Além do mais, hoje as drogas que estão querendo liberar na nossa nação, estão querendo descriminalizar, tem sido um prejuízo para muitos pais de famílias. Porque os filhos adentraram por um caminho que é um caminho sem volta.
Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos ajude. E que possamos, assim como Daniel, que optou-se por não se contaminar com os manjares do rei. Belsazar, não. Belsazar aproveitou de tudo que ele tinha à disposição. Que Deus nos ajude a termos o domínio próprio dos frutos do Espírito Santo. E hoje observamos que estímulos de alta recompensa e alta dopamina são substâncias que os corpos, quando ingerem, dão uma sensação de prazer, uma sensação de superioridade. Todavia, elas geram dependências e, consequentemente, distúrbios, sejam eles distúrbios morais, distúrbios psíquicos, e que o crente precisa estar com o coração guardado, firmado em Deus. Já há igrejas por aí afora que se utilizam desses expedientes como uma forma para atrair os jovens que estão no mundo. E eu preciso vos lembrar que Jesus nunca se utilizou desses expedientes para que atraísse os pecadores. Pelo contrário, a sua mensagem é: vinde, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei com o perdão dos pecados. Aliviarei com a possibilidade de você voltar a ter paz. Aquilo que há muito você já perdeu. E essa era a sensação da festa que Belsazar participava e que o hedonismo hoje procura trazer para o homem dos dias atuais. Cuidado com o sexo, cuidado com as compras, cuidado com as redes sociais. E as redes sociais hoje, irmãos, têm um grande problema. Ela costuma aproximar quem está distante, ao mesmo tempo que ela distancia quem está próximo. E se não tivermos esse cuidado, pode ser o fio da picada, onde muitos lares, muitas famílias estão sendo destruídas. O exagero de estímulos leva a comportamentos viciantes e compulsivos. É por isso que nós precisamos ter o autocontrole, o domínio próprio, que é característico daquele que nasceu em Cristo, que foi batizado pelo Espírito Santo, quando aceitou a Cristo como Salvador. Um crente que não tem frutos do Espírito, alguma coisa está errada. O crente precisa ter como resultado da nova vida em Cristo os frutos do Espírito. Já no segundo tópico da nossa lição, falaremos sobre o enigma na parede, a escrita na parede, falaremos ainda sobre o enigma e falaremos sobre Daniel é chamado. Depois de tudo aquilo que se apresenta, o rei então manda que Daniel adentre a sua presença. A escritura na parede. Apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio do rei, enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres. A Bíblia diz que Belsazar mandou fazer uma festa para 1000 dos seus maiorais, 1000 pessoas das mais importantes de Babilônia. E quando ele estava naquele momento de festa, de orgia, regada a bebida, a tudo que era promíscuo, 2 dedos aparecem e começam a escrever. E naquele momento, aquilo que era de euforia, aquele momento que era de alegria, aquele momento que era de prazer, vai dar lugar a um silêncio. E o pavor vai tomar conta de todos. Todos que estão na festa olham para a parede, aqueles dedos que escrevem, e eles começam a perguntar: quem está escrevendo? E que palavras são essas? O que está escrito nessas palavras? E isso deixa aqueles homens sem saber. Eles não tinham ainda a interpretação. Eles sabiam que Deus poderia usar alguém para interpretar, mas eles não sabiam o que estava ali ainda, pois não sabiam a interpretação. O enigma, olha, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honras e seria o terceiro em comando do reino. Assim como o seu avô fizera, o Nabucodonosor, Belsazar vai agora chamar os magos de Babilônia, vai chamar agora os
os feiticeiros de Babilônia para ver se eles conseguiriam interpretar o que estava escrito na parede. Porém, Deus não permitiu que esses homens interpretassem. Só quem tinha o espírito de excelência, só quem tinha o dom da palavra da sabedoria, poderia interpretar qual era a escrita na parede e qual era o seu significado ou interpretação. Observe isso aqui. Nenhum deles foi capaz de interpretar a escrita misteriosa na parede. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro, veio todos eles, e nenhum deles conseguiu trazer a interpretação. Aí, o rei vai se lembrar de um jovem que tem um espírito de excelência. Como é bom o jovem, o cristão, ter espírito de excelência. Aonde ele chega, Deus aprova. Aonde ele chega, Deus confirma o que ele fala. Deus usa. Olha que coisa maravilhosa. E isso deixou o rei ainda mais angustiado e aterrorizado. Se por um momento, aquele momento de alegria, de festa, de êxtase, trouxe agora um momento de pausa, de reflexão, quando aqueles magos não conseguem interpretar a escrita, vai gerar no rei agora uma angústia. Além da angústia, o rei vai ficar aterrorizado. O que será que está naquela parede? Certamente é uma sentença, mas o que é que está ali? Observe que angustiado e aterrorizado, pois era um evento incomum com significado profundo e possivelmente uma mensagem divina. Belsazar já sabia que aquilo não ocorria sempre, que aquilo era algo extraordinário, mas que ao mesmo tempo que era extraordinário, tinha uma mensagem do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Mas que mensagem é essa? O que será que está acontecendo? Observe então que Daniel vai ser chamado. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, já é um senhor de idade avançada, porque Daniel vai passar pelo menos 3 reis, Nabucodonosor, Nabonido e, por fim, por Belsazar. Observem que nessa ocasião já está com uma certa idade, mas mesmo estando com uma certa idade, ele permanece fiel e temente a Deus. Paulo diz: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não importa se você já está com a idade avançada, continue sendo fiel, continue sendo temente a Deus. Daniel permanecia fiel e temente a Deus. Mas observem aqui, em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido, a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. O rei então manda chamar Daniel. O rei se lembra de Daniel por quê? Porque a postura de Daniel, a forma de ser de Daniel, fizeram com que o rei não esquecesse que aquele homem era um homem diferenciado, que nele havia um espírito de excelência. Então, ele foi lembrado por causa das suas qualidades. A propósito, como as pessoas te reconhecem? Te conhecem como uma pessoa que é problemática? Uma pessoa que é causadora de confusão, de baderna? Ou as pessoas te conhecem pela qualidade de excelência, educação, preparo, capacidade intelectual, capacidade espiritual? Deus quer que nós sejamos luz, luz para este mundo em trevas, perdido na forma de ser, na forma de se conduzir. Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido da presença de Deus. O fato de chamarem Daniel mostrava que o tempo só fez com que Daniel amadurecesse. Tem gente na igreja, irmãos, passa 40 anos e não amadurece nunca. E tem gente que não tem sabedoria. É por isso que Tiago diz assim, há dentre vós alguém que necessita de sabedoria? Peça a Deus, e Ele vos dará. Pois Ele dará e não lhe lançará em rosto. E você tem se conduzido como Deus quer? Já no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a sentença divina. Mas eu quero aproveitar, Tiago, foca aqui. Isso, não, essa não, a outra. Isso,
Acerta melhor. Eu quero aproveitar para te relembrar, irmãos, que estamos chegando, agora dia 28, começa a nossa conferência da Escola Bíblica Dominical, COED. Vai ser aqui no SECBA, 28, 29, 30 e 31. Então venha participar, se inscreva. Você pode fazer inscrição com refeição ou sem refeição. O importante é que você faça. E venha, porque Deus tem coisas extraordinárias para que você aprenda. Teremos os melhores pastores, os melhores professores, os comentaristas da lição Escola Bíblica Dominical, toda uma equipe da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil, pastor Ronaldo, pastor Valdomiro, pastor Carlos Moisés, pastor Ezequias Soares, enfim, todos os grandes comentaristas da nossa lição estarão aqui participando dessa conferência e eu tenho certeza que serão dias memoráveis, tá? Já fiz a minha inscrição. E você? Venha você também fazer parte dessa grande festa, tá certo? Sente para aprender e esteja autorizado a ficar de pé para ensinar. Que Deus te abençoe grandemente, tá certo? Pastor, eu não sou professor, eu posso participar? Pode sim. Você que ama estudar a Bíblia, não só pode, como deve, venha participar. E aí, Thiago, tá pronto aí? Pronto, vamos de chá, né? O chazinho é bom. Esse é de quê? Hibisco de novo, meu Deus. Mas ele é bênção, viu, Thiago? Aleluias. Adonias é uma bênção, viu, irmãos? Adonias é uma bênção. Adonias, orem por ele para que Deus esteja guardando esse jovem abençoado, presbítero Adonias. Tá? O nosso diretor aqui de programação da CEADEB TV. Vejamos então o terceiro e último tópico da nossa lição. A sentença divina, onde falaremos sobre o pecado da idolatria, ainda no segundo subtópico falaremos sobre o significado da escrita e por fim o juízo concretizado. Tá bom? Vejamos lá. A conduta de Daniel. Ao ser introduzido diante do rei, Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo babilônico. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Tem horas que o mundo quer colocar sobre nós pechas, apelidos de pessoas comuns desta terra. Mas o nome de Daniel, que foi um nome dado pelos seus pais, ainda quando estava lá em Jerusalém. Observe que o rei, quando manda chamar Daniel, ele chama pelo nome. Chamem ao jovem Daniel. Ele não chama pelo nome de Beltesazar. Ele manda chamar pelo nome Daniel. Muito embora o nome de Daniel pagão fosse parecido com o rei Belsazar, o dele era Beltesazar. Porém, o rei reconhece, o rei vê que sobre Daniel tem um espírito de excelência. Sobre Daniel há algo diferente, que é a presença milagrosa do Espírito Santo de Deus, do Deus que cumpre as promessas. Então, ele manda chamar pelo próprio nome. Os anos passaram, mas ele não perdeu a sua identidade, inclusive para os outros. A propósito, como anda a nossa identidade? E quando eu falo de identidade, estou falando de roupa, eu estou falando da vestimenta, eu estou falando do linguajar, eu estou falando da aparência, eu estou falando da postura. Quando eu falo de identidade, eu estou falando da forma como nos comportamos. Como você tem se vestido, jovem? Será que você se veste como um crente, como a luz, ou se veste como a treva, como o ímpio? Quando você está no meio dos seus amigos que não são crentes, como é o linguajar? É um linguajar que é regado por gírias e palavrões? Ou você consegue manter as palavras corretas, palavras sagradas? Como é a sua postura? Digo mais, como é que tem sido o seu corte de cabelo? O seu corte de cabelo se aproxima de alguém que é santo ou se aproxima de alguém que é profano? A identidade de Daniel permanecia a mesma.
Os anos se passaram, mas quem olhava para Daniel via um crente autêntico, um homem de Deus. Glória seja dada a Deus. Os anos não foram capazes de fazer com que Daniel perdesse a sua identidade. Ainda que os anos estejam passando, não perca a sua identidade. Ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com os seus presentes, diferente de falsos profetas que vivem de benefícios. O rei prometeu que aquele que interpretasse o que estava na parede, as escritas, seria o terceiro do reino. Ou seja, seria Nabonido, seria Belsazar e seria Beltesazar. Mas, diferente de Balaão, Daniel não aceita a proposta do rei. Tem crentes que estão vivendo como Balaão. Querem profetizar, querem cantar, querem pregar, mas para isso precisa receber uma grande recompensa. Olha o testemunho de Daniel. Daniel poderia fazer um bom usufruto daquilo que eu estava lhe propondo. Imagine, irmãos, ser o terceiro do reino, ser a terceira pessoa do prefeito da cidade, ser a terceira pessoa do governador do estado, ser a terceira pessoa do presidente da nação. Nada disso encheu os olhos de Daniel. Daniel entendia que era melhor agradar a Deus do que agradar aos homens, a ponto de Daniel recusar os presentes. Ó rei, eu não quero os teus presentes, fique-os para ti. Assim como fez também o profeta Eliseu. Quando Amã, lembram de Amã? Naamã vai à presença de Eliseu e leva alguns presentes. Leva prata, leva ouro, leva vestimentas. Mas Eliseu nem sai à porta da casa para receber aquele homem. Cuidado com aquilo que o rei, cuidado com aquilo que o diabo tem proposto. Aparentemente pode ser bom, mas pode ser que o final seja um final de morte. Daniel não fez questão de receber os benefícios do rei. Segundo, o significado da escrita. Na parede estava escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. Observe qual é o significado. Mene, Mene significa contar ou contado. Deus estava dizendo, através da escrita, o teu reino foi contado. Eu já contei o teu reino. Cuidado como você está vivendo. Deus está dizendo, eu já contei a tua vida. A tua vida já foi contada. Deus usou essas palavras para dizer para o rei que ele estava sendo contado. E eu preciso te lembrar que a conta de Deus, ela é exata. Aqui na matemática do homem, você pode fazer um malabarismo para 1 mais 1 se tornar 3. Mas na conta de Deus, não. Na conta de Deus, você vai pagar aquilo que você deve. O homem tem o costume de dar um jeitinho para todas as coisas. Para Deus, não. Se você deve 50% para Deus, Deus vai te cobrar 50%. Ele não vai cobrar 45%. Ele não vai cobrar 40%. Ele não vai cobrar 35%. Ele vai cobrar 50%. Deus é assim. Olha para isso aqui. Mene, Mene, contar ou contado foi o teu reino. Segundo, tinha o sentido de tekel, pesado. O que Deus está dizendo é, eu contei e percebi que o pecado, que a iniquidade, está pesada. Porque Deus é assim. Na balança de Deus, ela é uma balança muito justa. E há equidade nesta balança. Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. Deus usa um peso para 2 medidas. O peso de Deus é um só. Deus pesou, e quando Deus pesou, percebeu-se que esse reino estava pesado. Pesado de quê? De iniquidade. Pesado de quê? De orgulho, de soberba, de profanação. Quando pegou os utensílios do templo e profanou esses utensílios, ele estava sendo pesado. E por ter sido pesado, na balança de Deus, olha que está finalizando a frase. Mene, Mene,
tekel parsim. Ou seja, eu já contei o teu reino, ele está pesado e eu estou dividindo ele. Eu estou tirando esse reino da tua mão e vou passar para o teu inimigo. Às vezes Deus faz isso. Às vezes nós não sabemos nos comportar. Deus então tira aquilo que ele nos deu e passa para alguém até que a gente às vezes não aceita, não gosta. Para que isso não ocorra, precisamos continuar sendo fiéis a Deus. Tementes, como foi o jovem Daniel. Olha, Belsazar, Beni, eu já contei o teu reino. O teu reino já foi contado. E o que é pior, ele está pesado. E porque foi contado e está pesado, eu vou dividir o teu reino. E como está a nossa vida? Se hoje tivéssemos que passar a nossa vida diante da balança de Deus, qual seria o peso que estaria mais em evidência? Das coisas boas que fazemos ou das coisas ruins? Da obediência a Deus ou da desobediência à palavra de Deus? E esse foi o significado da escrita. O terceiro e último subtópico da nossa lição, o juízo concretizado, Tiago. Naquela mesma noite, a palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. A história diz, irmãos, que o exército de Ciro desvia as águas do rio que abastecia a Babilônia e ele consegue adentrar aos muros e pegam todos, naquela mesma noite, embriagados, de surpresa. O exército de Ciro consegue transpassar as muralhas intransponíveis da Babilônia. Babilônia se achava uma super cidade, protegida, com um arsenal bélico muito grande, além disso, com suprimentos para qualquer seco que houvesse, seja esse suprimento para comida ou para água. Mas Ciro utilizou-se das ferramentas que tinha para invadir Babilônia. E com essa invasão, pegou Belsazar naquela noite, desprovido da razão, embriagado, e tirou-lhe a vida naquela noite. E olha que coisa, irmãos, a festa se converteu em pranto. O que deveria ser de alegria passa a ser agora de choro. Ver os companheiros morrendo, vendo o povo da cidade, os maiorais de Babilônia sendo degolados à espada. O prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Cuidado, às vezes as festas que se apresentam para a juventude são festas que parecem maravilhosas, com muitos amigos, bebidas, drogas, mas no fundo, aquilo que pode ser um prazer momentâneo pode dar lugar a um grande sofrimento. É um acidente de carro que alguém morre, é um acidente de carro que alguém fica tetraplégico, paraplégico e por aí vai. Cuidado, esse momento de prazer pode trazer sofrimento. Belsazar morreu sem se arrepender dos seus pecados. O maior problema de Belsazar foi esse: morrer sem aceitar a Cristo como Salvador. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Precisamos pedir a Deus para que nos guarde, para que a gente não saia dos caminhos do Senhor. Você jovem que está me assistindo, que está me ouvindo, cuidado, porque pode acontecer com você o que aconteceu com Belsazar, que morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. O caminho do equilíbrio, autocontrole e a busca de valores espirituais são armas para o crente fugir do hedonismo. Precisamos ter um equilíbrio como nos vestimos, como nos comportamos, como agimos. O autocontrole nos desejos. Cuidado com a cobiça dos olhos. Cuidado com a lascívia, que é um desejo desenfreado. Desejo desenfreado pelo sexo, desejo desenfreado por bebidas, desejo desenfreado por tantas coisas que não agradam a Deus. Cuidado com a lascívia. E precisamos ir em busca de valores espirituais. A leitura da palavra, a oração, o jejum, cultuar. Essas são as armas que nós precisamos nos munir para fugirmos do hedonismo. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula. E a conclusão da nossa lição está assim. Em resumo,
A história de Belsazar, em Daniel capítulo 5, serve como lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual podem levar às consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais e deste mundo, mas em Deus. Em Cristo temos vida abundante. Não precisamos de nada deste mundo. Fecha aqui, Tiago, por favor. Não precisamos de drogas, não precisamos de bebidas, não precisamos de nada que este mundo apresenta. Precisamos apenas de ter paz com Deus, com nosso irmão, e servi-lo e adorá-lo em espírito e verdade. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma lição, e se Cristo não voltar, semana que vem estaremos de volta para mais uma aula abençoada. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.